Mas as pessoas não sabem, por exemplo, que o Jorge Jesus é muito caro. Ele é muito caro pro Flamengo. Aí Jesus chegou no momento que o Flamengo estava com caixa baixo. Contrato inicial, 4 meses. Estava indo mal? Estava indo mal. Mas a multa com 4 meses é muito maior do que com 6. Claro. Complicado. Você acha que houve... Eu não quero botar nada de um lado contra o outro, nem nada disso, não. Mas você acha que houve demora na troca? E você acha que talvez, se pudesse... Claro, hoje, olhando... Hoje ganhamos uma final, estamos na final de outra competição importante. Mas ali, naquele momento ali do momento mais conturbado da passagem dele, foi o momento em que o Jorge Jesus acabou ficando livre, né? Isso. Então houve, obviamente, uma pressão, né, externa, estou dizendo, nem sei internamente como foi, mas externa, a gente viu uma pressão por trazer o Jorge Jesus. E eu perguntei isso pro Braz aqui, houve uma teoria, né, provavelmente a teoria da conspiração, de que se esperou muito, né, para quem acha que se esperou muito porque justamente estava se esperando que o Jorge Jesus fechasse com algum clube para aí sim fazer um movimento aqui. O que você tem para falar sobre essa questão? Tem muita coisa. Bom, vamos embora. Tem, por exemplo, uma coisa que as pessoas, os torcedores, que é importante a participação da torcida, claro. As críticas, a gente está observando sempre tudo, mas a torcida às vezes não tem o contexto global. Então assim, vamos lá. O Jorge Jesus, a gente passou por uma pandemia horrorosa. Esse ano a gente vai conseguir fechar porque a gente não ia conseguir fechar esse ano. A gente ia ter que readequar o orçamento e tal. Só que a gente conseguiu ganhar esse título e tal, e as receitas foram aumentando. Então a gente vai chegar no laço ali, talvez dê pra gente chegar sem ter prejuízo, né? A gente conseguiu, graças a Deus, senão a gente ia ter que readequar. Mas as pessoas não sabem, por exemplo, que o Jorge Jesus é muito caro. Ele é muito caro pro Flamengo. Aí a pessoa fala, mas o Flamengo tem dinheiro, paga aí. Mas não é bem assim. Então, assim, o Jesus chegou no momento que o Flamengo estava com caixa baixo. O outro é muito mais barato. Então, vamos lá. Segundo, era um treinador que estava com o contrato inicial, 4 meses. Estava indo mal? Estava indo mal. Mas a multa com 4 meses é muito maior do que com 6. Claro. Então, assim, o dirigente, ele, fala, caramba, eu acabei de contratar esse cara, eu não estou satisfeito. Mas eu tenho uma multa alta. Tem responsabilidade. Eu tenho um salário dele muito mais baixo do que o Jorge Jesus, que é muito caro. O Jorge Jesus é um cara muito caro. Então, assim, você soma várias coisas, bota dentro da tua decisão, e foi prudente a gente esperar um pouco mais. Porque, assim, a gente esperou um pouco mais, a multa caiu. A multa deu uma queda grande, porque depois de um prazo ela deu uma... Claro. Então, assim, a nossa prudência foi essa. Não contratar um treinador caríssimo, que a gente não tivesse dinheiro para pagar, que eu tenho que ser responsável. Eu estou fechando o ano aos trancos, conseguimos, entendeu? Porque a gente tinha uma previsão de venda de jogador e a gente preferiu não vender. Então a gente, entendeu? Então assim, entre contratar um treinador e ter que vender mais jogador ainda para pagar o salário dele, então assim, cara, no final das contas, a gente segurou, não fez essa contratação porque a gente estava apertado de grana, e depois porque a gente foi reduzindo a multa do Paulo, e porque depois a gente conseguiu o Dorival. Então, assim, gestão é isso, entendeu? Claro, é você ter responsabilidade naquilo que está fazendo. E o presidente Landim, ele, por mais fanático que ele seja e tudo, ele é responsável, entendeu? Então, assim, você não vai ver o Flamengo fazer loucura de voltei Landim, não sei o quê. Beleza, mas assim, quando o Landim sair do clube, ele vai entregar o clube do mesmo jeito, com dinheiro, responsável, com jogador, com elenco, muito maior do que ele recebeu, né? Nem compara, né? Muito maior do que ele recebeu. Claro. Então, assim, isso é um legado que a gente deixa pro nosso futuro, pro Flamengo, entendeu? Então, assim, foi uma decisão que o torcedor pode discordar, mas pelo menos eu estou explicando quais são os fundamentos. Claro, entendeu? Claro. É isso. É por isso que eu perguntei, até para esclarecer mesmo, porque a gente teve o Marquinhos aqui, o Marcos Braz, e ele falou um pouco por alto e tal, mas é uma questão administrativa do clube, acho que ninguém melhor do que você para falar, né? Porque eu acho que eu não lembro disso ter falado em nenhum lugar, assim, que o Flamengo não tinha, naquele momento, dinheiro para investir no Jorge Jesus. Eu não lembro de porque assim, é mais fácil você falar, claro, um tempo depois que aconteceu. Não é prudente você falar
que o ano estava ruim, que estava apertado, que a pandemia... Que agora deu uma aliviada, claro. Não é prudente. Então, assim, a gente não pode, a cada crítica que a gente recebe, ficar vindo a público, dar milhões de satisfações. Não, nem deve, isso, né? Senão vocês só vão se pautar pelo que... Pelo que os outros falam. Assim, é lógico que, assim, hoje já passou por um bom tempo, o Flamengo já está fechando o ano, eu já posso comentar, olha, seria imprudente contratar o Jorge pelo valor que ele pede, entendeu? Claro. Não, então até por isso foi bom falar aqui. E em relação ao trabalho que foi feito pelo Renato Gaúcho, que foi também, houve também muitas críticas ali externas, grandes jornalistas batendo na questão de trabalho dele, porque diziam que ele era muito bom com o elenco, mas não era tão bom no trabalho ali de técnico e tudo mais. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho assim, o Renato uma pessoa maravilhosa. Acho que ele é um bom treinador. Acho que o maior problema dele foi que ele não ganhou a final da Libertadores. Se ele tivesse ganhado, ele teria sido... estaria sendo cotado para ser o treinador da seleção. Provavelmente estaria lá. Então assim, é difícil você... né? Assim, de fato, ele foi longe, ele tentou e quase ganhou a Libertadores. Aí teve um problema lá, não ganhou. Claro. Então, mas assim... Eu tenho mais dificuldade, eu tenho mais clareza do trabalho do Paulo Souza, é uma coisa mais visível, né? Pá! O Renato, cara, assim, ele fez um trabalho, a gente chegou numa final de Libertadores e tal. Disputou o brasileiro até mais tempo, né? Tá botando o Grêmio lá pra cima agora. Isso. Não, ele é um bom técnico, tem bons trabalhos. Merece tudo de bola, até porque foi ídolo do Flamengo, né? Com certeza. Agora, estamos chegando na reta final. Se vocês tiverem mensagem, pode mandar, porque a gente tem hora, ele também tem hora, já tá tarde, ele tem um monte de coisa para fazer. Recusou algumas para vir aqui. Aliás, eu agradeço ao Flamengo também, ao Bernardo, né, que deu uma força aqui pra gente. Eu queria falar de alguns jogadores específicos, tá? Porque, obviamente, a gente vai ver, assim, essa questão de mercado da bola acontecer depois da final, né? Claro, enfim, de partidas e chegadas. Uhum. Mas tem alguns nomes que foram ventilados aí nos últimos dias, né? Em relação, não diretamente ao Flamengo, talvez, mas possibilidades, né? A primeira delas eu queria falar sobre o Rafinha, lateral. Uhum. Né? Foi um cara que teve uma brilhante passagem aqui, depois saiu, foi para a Grécia, ganhou muito dinheiro lá, voltou, queria até voltar aqui, ó, não queria, enfim, não sei até que ponto. Quer dizer, até sei, mas eu quero ouvir o que você tem para falar sobre aquele período, né? Porque disse... Não falei que você ia gostar desse corte, então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? Nós, tamo junto e até a próxima.